música que eu há muito tempo não ouvia essa canção e eu percebi as palavras saindo da minha boca no ritmo dessa canção. E aí eu falei, caramba, que música que é essa? Aí fiquei tentando lembrar e aí eu me lembrei. Eu tenho muito contato com a língua inglesa, assim, com o inglês. É uma música em inglês. E aí, a música, eu vou falar um pouquinho em inglês, mas daqui a pouco só para vocês entenderem o compasso. E a música começa algo mais ou menos assim. Ai meu Deus, deixa eu ver se eu consigo falar. Fala assim, Another Sunday, another view. E aí ele vai cantando. E essa música, ele fala sobre um contexto da igreja. Fala sobre um culto. E aí é assim, mais um domingo. E ele vai cantando, mas está em inglês. Mais uma cadeira. Tipo, ele vai falando essas coisas, tipo, outro banco. E aí ele fala assim, outra oração para você. Ele vai falando sobre um contexto de culto. Ele vai falando sobre isso, sobre o fato de que eu vim mais um domingo, eu sentei em uma cadeira novamente, eu fiz mais uma oração para Deus. Eu me ajoelhei. Aí depois ele fala assim, ele vai cantando a música e em determinado momento ele diz algo assim. E eu começo a perceber que a banda está se preparando para tocar. E aí uma hora ele fala assim, é desse jeito. Eu estou tentando lembrar em inglês para poder traduzir. Clap your hands, prepare your heart. I hear the band is about to start. E aí ele fala assim, levante suas mãos, prepare o seu coração, a banda vai começar a tocar. E na hora que ele falou isso para mim, alguém pode ouvir essas palavras e dizer assim, nossa, mais um domingo. Nossa, eu estou sentando mais uma vez num banco. Nossa, eu estou fazendo mais uma oração para o Senhor. E o que Deus ministrou no meu coração é que as pessoas levam como se isso não fosse algo bom. Mas na verdade, é isso que faz com que a glória do Senhor esteja no nosso meio. Mais um domingo, mais uma sexta-feira, eu decido sair da minha casa e eu decido vir para esse lugar. E aí eu estou aqui com uma família na fé. E nesse lugar aqui, onde eu venho para cá, eu não venho para cá só por vir, mas eu respiro e eu percebo que eu preciso preparar o meu coração, porque a banda vai começar a tocar. E quando a banda começar a tocar, ali eu não vou fazer isso de qualquer jeito, mas eu preparo o meu coração para fazer isso por inteiro, para viver esse momento por inteiro. E aí ele vai cantando a canção e ele fala assim, Glorious, King of Heaven, King of Earth. E aí ele fala assim, glórias, 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 Deus dos céus, Rei dos céus e Rei da terra. No meio desse banco, no meio dessa igreja, no meio desse lugar, é que a glória de Deus vai começando a perpassar por nós. Porque eu preparei meu coração enquanto eu percebi que a banda ia começar a tocar. E aí a glória do Senhor começa a vir em meio a essas cadeiras, em meio aos meus irmãos, em meio às pessoas que estão aqui. E aí eu começo a me dar conta de que o Rei dos céus e o Rei da terra, Ele está no nosso meio. E Ele começa a gerar algo no meu interior, Ele começa a fazer algo em mim que talvez eu não tenha muita noção, porque afinal de contas é mais uma sexta-feira, é mais um domingo, é mais uma quarta. Mas o que o Senhor está dizendo é isso mesmo, mais um domingo, mais uma quarta-feira, mais uma sexta-feira, e eu começo a te envolver naquilo que eu tenho para fazer. Só que se você vier para mais um domingo, para mais uma quarta-feira, para mais uma sexta-feira, sem preparar o seu coração, então você não vai perceber a glória de Deus envolvendo você aqui. E aí Deus começou a me falar assim, e eu quero que vocês tenham essa clareza de que mais um domingo, e eu estou fazendo algo em vocês, nessa simplicidade de cada dia, é no ato de se lembrar que vocês têm uns aos outros, e que numa conversa sincera, entre irmãos, entre irmãs, Deus consegue quebrantar o meu coração, na sinceridade de compartilhar e dividir as minhas dificuldades. Deus, Ele vai gerar algo dentro de mim e Ele vai me transformar. A glória dEle nos envolve em meio a tudo isso. Eu queria que a gente lesse 2 Coríntios 3,18. Olha só.
2 Coríntios 3, o versículo 18, que é quando o Senhor, ele diz assim: eu vou ler misturadinho, diz assim, no começo: e todos nós, no entanto, nós não temos um véu sobre o nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, nós somos transformados com glória cada vez maior e tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. Tem uma versão que a gente está mais acostumado, e acho que é essa que eu quero que a gente entenda. E todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, sendo totalmente sinceros, sendo totalmente entregues, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Gente, todos nós com o rosto descoberto, sendo sinceros diante do Senhor, percebendo aquilo que Deus quer fazer e que Ele quer colocar diante de nós. A gente teve uma experiência junto essa semana. Eu fui diante dos pastores para falar uma dificuldade com uma decisão que não era a vontade de Deus. E aí eu cheguei ali decidida, porque eu estava confusa, aflita, e falei: é isso aí que eu vou fazer. E ali a gente começou a ouvir um ao outro. A gente começou a olhar uns para os outros e com um coração muito sincero um com o outro, duro em alguns momentos, chateado em outros momentos, tristes em outros, e a gente, mas sinceros ali, todo mundo entregue. E daqui a pouco, de repente, por uma maneira que a gente não sabe explicar, de um segundo para o outro, Deus, ele decidiu começar a nos lembrar das promessas dele. Ele começou a falar as coisas que ele ainda tinha para fazer, as coisas que ele tinha para realizar, as coisas que ele queria produzir em nós, gerar em nós. Então, de repente, de um ambiente onde nós estávamos chateados, aflitos, sem saber como as coisas iam acontecer, a gente começou a se lembrar das promessas do Senhor, a gente começou a encher o coração de esperança, e o que Deus mostrou para mim foi: naquele lugar, a glória do Senhor invadiu vocês, e eu comecei a transformar o coração de vocês ali, de glória em glória, um pouquinho da minha glória no pastor, um pouquinho da minha glória em você, Leão, um pouquinho da minha glória no Gessé, um pouquinho da minha glória na Elisamar. A minha glória veio, e porque vocês estavam ali, juntos, uns com os outros, com o rosto descoberto, sinceros, a glória veio, e ele conseguiu fazer isso, mas simplesmente porque a gente se sentou junto. A glória do Senhor se manifesta nesse lugar, então a gente escuta coisas tão poderosas aqui, gente. Nós estamos ouvindo tantas coisas da parte de Deus. Olha só, eu quero entrar aqui em algo que a gente estava vendo. Peraí, eu quero achar isso, da nossa igreja. Algo a respeito da nossa igreja. Eu fui dar uma olhada hoje, e aí eu falei: Senhor, estava vendo as nossas pregações, sabe? Estava vendo ali as coisas que Deus está falando através de nós. Na última pregação, o pastor Wellington, ele começou a falar para a gente assim, sobre o que Deus está ouvindo de nós, o que nós estamos fazendo, sobre haver justos no lugar, mesmo quando não havia muitos. Então, tinha ali aqueles que eram fiéis ao Senhor. O pastor Claudinei, ele pegou e veio falando para a gente sobre se nós estamos realmente tendo nos posicionando de forma correta, se a gente está na posição certa, se a gente está preparado para viver isso, se nós estamos indo no caminho da porta estreita, se a gente está se preparando para viver tudo isso. Se a gente está realmente olhando para o Senhor e percebendo que Ele tem um milagre para fazer e que a gente precisa depender dEle para que Ele possa encher as botijas de azeite, sabe? Deus, Ele está falando tanta coisa com a gente, Ele está nos ensinando: sejam sinceros comigo. Ele está nos dizendo: nós precisamos nascer de novo, nós precisamos fazer tudo isso. Só que sabe o que acontece? A gente escuta tudo isso aqui, e isso vem com impacto, isso vem com uma força, mas aí a gente sai daqui, e aí a gente vai para a nossa casa. E aí, quando a gente abre os nossos olhos,
E aí? O que acontece com tudo isso? O que a gente faz com tudo isso? E aí é isso que o Espírito Santo estava falando. É isso aí. Um dia após o outro. Mais uma segunda-feira. Mais uma terça-feira. Mais uma quarta-feira. Só que Deus ele foi falando assim, mas é algo que vocês precisam ir vivendo e percebendo que é um dia após o outro, um domingo após o outro, sentado nesse banco, vez após vez, preparando o seu coração, vez após vez, acordando na segunda-feira. E pensa nessa situação aqui, gente. Você acordou na segunda-feira e você acordou um pouco atrasado, e aí você já tem que levantar, trocar de roupa, se arrumar, porque você tem que sair para trabalhar, ou então você já faz tudo correndo, e aí o dia acontece e as coisas vão acontecendo e você fala, meu Deus. Agora imagina que se você acordar na segunda-feira, isso exige um pouquinho de nós. Exige. A gente fala assim, Senhor, eu vou acordar um pouquinho mais cedo porque eu quero me lembrar da sua palavra. Eu quero olhar para a sua palavra. E aí Deus, ele fala assim pra gente, respira. Respira. A gente não respira mais, a gente fica numa correria, a gente fica em algo frenético e o Senhor está falando assim, lembra do fôlego de vida que eu te dei. Eu quero que você se lembre de algo que eu estou falando quando eu digo assim, os céus anunciam a glória de Deus. Eles me mostram aquilo que as suas mãos fizeram, Senhor. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso, não há palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz dos céus, elas alcançam a terra toda, elas vão até os confins da terra. Esse é o Salmo 19. O Senhor quer que a gente acorde de manhã e a gente fale assim, uau, Deus, os céus anunciam a tua glória, e você para, e você não sai correndo, mas você olha um pouquinho para o céu, e você respira, e você se depara com essa glória de Deus, onde um dia anuncia isso ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. A gente chega correndo da nossa rotina, e a gente para ali na frente da televisão, e a gente não sabe mais o que é ver a lua e as estrelas. A gente não sabe mais o que é ver isso, mas é o firmamento que me anuncia a glória de Deus. E olha que coisa, esses dias eu estava vendo um vídeo incrível que dizia assim que a gente está num tempo onde a gente tem muita tela, muita tecnologia, e na real não dá para fugir disso aqui, gente, não dá. Eu não consigo parar de mexer no meu celular durante o dia porque eu trabalho, eu preciso disso. Mas eu descobri que fisiologicamente falando tem como a gente compensar isso. Vocês sabiam disso? Que tem como compensar essa exposição que a gente tem às telas e que faz mal pra gente. Faz mal, a gente fica estressado, a gente libera hormônios que nos estressam. E aí eu vi uma pesquisa esses dias falando que se a gente ficar 20 minutos olhando para o céu, a gente compensa todo o estresse que foi gerado em nós por ficar o dia todo em frente a telas. 20 minutos. É tão glorioso que não tem o que fazer. Entende? Olha que coisa incrível. É tão glorioso. E aí Deus vai falando, é aos pouquinhos, é de glória em glória. A gente tem que prestar atenção nisso e se deparar com essas coisas, com essas verdades. A gente tem que parar. A gente às vezes está cansado e a gente fala assim, Senhor, a gente chega de um dia cansado, a gente chega de um dia corrido, trabalhoso, fez tanta coisa, e aí a gente chega na nossa cama e a gente quer dormir, a gente quer descansar, a gente precisa descansar. Mas eu descobri que fisiologicamente falando, Deus, tudo aquilo que Ele pede para nós, Deus é perfeito em tudo que Ele nos pede para fazer. Que quando a gente se ajoelha para orar, se você estiver cansado e você se ajoelhar para orar antes de dormir, fisiologicamente falando, aquilo que o teu cérebro vai liberar, faz com que você descanse mais do que 6 horas de sono, se você tiver ali alguns minutos de oração. É liberado alguns hormônios no seu cérebro, é liberado algumas substâncias em nós, que é algo inexplicável. Que quando nós nos ajoelhamos para orar, é gerado um tipo de descanso físico em nós. Físico. Você entende que Deus ele pede para que a gente ore, e às vezes a gente fala, Senhor, mas eu estou cansado, eu não vou orar. Mas Ele fala, eu renovo as suas forças. Mas como que Deus vai renovar nossas forças se nós não estivermos diante dEle para que Ele renove as forças? Para que Ele renove aquilo que está em nós? E às vezes a gente decide não estar diante dEle, mas não é porque a gente não quer. Não é porque a gente fala assim, Senhor, eu não ligo para você. É porque a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, tão cheio
de corpo, alma e espírito, em tudo. E é por isso que ele fala ali pra gente, em Deuteronômio 6, eu acho que é o versículo 3. Abra comigo. Deuteronômio 6. Vou abrir aqui. Deuteronômio 6, versículo 3. Deixa eu ver se é o... Não, é o 5, tá? Olha só. Vamos ler. Olha só isso. Escute, povo de Israel, o Senhor está falando para nós. O Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Olha o que o Senhor fala pra gente, que nós devemos meditar na palavra de noite. Então nós seremos como árvores plantadas à beira de um rio, que dá fruta no tempo certo, as folhas jamais murcham, ou seja, nós não desanimamos, nós não perdemos aquilo que Deus tem para nós. Mas o Senhor está dizendo assim, ei, isso aqui é na simplicidade dessas coisas, do dia a dia. Mais um domingo, mais uma quarta-feira, mais um dia que vocês estão juntos, onde vocês sentam para conversar, onde vocês vão para o dia a dia de vocês, e vocês não vivem esse dia sozinhos, mas vocês falam entre vocês, como irmão aqui da igreja, que vocês têm mais proximidade. Com quem que vocês têm proximidade aqui? Você precisa falar com essa pessoa no decorrer da semana. Você precisa mandar mensagem, você precisa falar o que você está sentindo, vocês precisam ter essa troca, porque Deus, ele faz com que a glória dele se manifeste em meio a tudo isso. Ele vai conversando com a gente não pode caminhar sozinho, a gente tem que entender o que ele está fazendo. E a glória dele vai se espalhando no nosso meio, ele vai fazendo algo em nós. Olha isso, Eclesiastes 9:10, queria ler com vocês. Acho que eu vou ler aqui, abrir aqui na minha. Eclesiastes 9:10. Olha só o que o Senhor diz. E aí eu vou ler só a primeira parte do versículo, tá? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Que façam isso por inteiro, com todo o seu coração, com toda a sua força. E a glória do Senhor vai se manifestando em tudo aquilo que nós temos para realizar, em tudo aquilo que nós temos para fazer. Então que a gente pare e a gente respire se lembrando, Senhor, você está me dando fôlego de vida. Senhor, você está aqui comigo, eu não quero que as coisas me engulam, sabe? Que tudo me engula, que eu não consiga perceber. É na simplicidade do dia a dia. Ali em Lucas 17, no versículo 20, diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está no meio de vocês. E o reino de Deus, gente, é a glória de Deus. É a glória de Deus em nós. É nessa simplicidade. E é por isso que eu lembrava dessa música. Essa música sempre me impactou. Eu sempre fiquei... Me marcou essa música, não sei explicar, mas... agora, ouvindo, assim, eu vou tendo mais noção da letra, né? Apesar de estar em inglês, assim, eu vou conseguindo entender o que está falando. E aí o Senhor falando assim, ele cantava, outro domingo. Nossa, mas eu estou mais uma vez sentado nesse banco. Eu estou levantando mais uma oração ao Senhor. A congregação começa a cantar junto. A gente começa a declarar algo junto. E a glória do Senhor vai vindo entre nós, Rei dos céus, Rei da terra, você está entre nós. E Ele vai falando essas coisas, e aí daqui a pouco Ele começa mais uma canção. A gente vai levantar, e aí é nesse momento que Deus me ministrou. Levanta suas mãos, prepara o seu coração, porque nós estamos ouvindo a banda se preparando para começar a tocar. E quando a gente percebe isso, e a gente não fica de qualquer jeito, mas a gente se concentra. Eu estou falando de você estar aqui e você deixar todas as outras coisas, porque agora você está levantando suas mãos e preparando o seu coração para viver esse momento. E aí esse momento o Senhor vem e começa a ministrar. E aí Deus,
Ele vai falar várias coisas aqui pra gente, como Ele está falando agora, talvez, eu acredito que Ele está falando agora, mas a gente vai sair daqui e a gente vai acordar mais um sábado. A gente vai acordar amanhã, mais um sábado. Mas e aí, o que a gente vai fazer na simplicidade desse sábado? Às vezes tem a ver só com parar para pensar, Senhor, você é o fôlego de vida. Aí você respira muito profundamente e deixa o Espírito Santo perceber, deixar você perceber que Ele está te enchendo. E aí você decide, em vez de pegar no celular como primeira atitude, primeiro movimento, você olha para o céu. E na hora que você olhar para o céu, eu espero que você lembre desse versículo que o Senhor diz: os céus anunciam a glória de Deus. E aí o Senhor fala assim: Deus, você está fazendo algo na minha vida, porque esses céus me faz lembrar que eles me mostram aquilo que suas mãos fizeram. E aí o Senhor vai fazendo, e aí o Senhor vai estabelecendo. A gente não vive no automático, sabe por quê, gente? Hoje o nosso maior desafio como cristãos, como filhos de Deus, talvez seja exatamente isso: não viver no automático. Como que a gente faz para ser justo num lugar onde não tem justo? Quando a gente para olhar para o Senhor. Como que a gente faz para seguir em direção à porta estreita? Quando a gente faz o quê? Quando a gente para falar: Senhor, eu preciso ficar vigilante, eu preciso estar com você. E aí a glória do Senhor vai nos transformando. Como que a gente faz para ser diferente? Aí a Thalita conversando sobre isso ontem. Gente, Deus quer um tipo de santidade de nós que vai além. Então sim, o que os nossos ouvidos estão ouvindo? Nós estávamos falando sobre música. Deus, Ele não fala assim nas Escrituras: ei, não escute música secular. Mas por que será que um dia, tantos anos atrás, quando eu me converti, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: Lê, me entrega isso. Sabe por quê, filho? Eu quero seu coração por completo. Eu não conhecia a Thalita, eu não conhecia o Gessé, eu não conhecia quase ninguém, eu não conhecia ninguém, eu conheci faz 2 anos. E por que Deus falou a mesma coisa para eles? Por que o mesmo Espírito falou para eles: ei, eu quero seu coração por inteiro, eu quero que você me dê tudo, eu quero que você viva uma vida de santidade, onde você vai negar coisas que talvez no meio cristão todo mundo faz, mas eu tenho algo diferente para você. Eu preciso que você se separe de uma maneira diferente. Eu preciso que você entenda uma santidade que vai além de fazer aquilo que todo mundo faz. Mas a gente entende um termo na Bíblia que fala sobre ser um nazireu, é uma separação que vai além de fazer o que todo mundo faz. E a gente está falando da igreja, do meio cristão. Mas a gente também ouviu aqui do Senhor que o joio e o trigo no meio da igreja. Ah, gente, nós seremos trigo, porque a glória de Deus vai produzir frutos em nós. Porque nós lançamos santidade, separação, vigilância, caminhar assim para a porta estreita. Mas como isso? Glória em glória, um dia após o outro, uma palavra após a outra, meditando dia e noite, como diz o Salmo 1, estando diante do Senhor, olhando para o céu todo dia. A gente precisa olhar para o céu, a gente precisa sair da nossa casa e olhar para o céu. 5 segundos, olha para o céu e fala: Senhor, você está aqui, a sua glória me invade. E Ele vai fazendo mais um domingo, mais uma segunda, mais uma terça, mais uma quarta. Mas por que eu estou falando desse momento de culto? Porque Deus, Ele faz algo diferente quando nós estamos aqui. Ele estabelece o reino dele no meio de nós quando nós estamos aqui. Ele marca o nosso coração quando nós estamos aqui. A gente sai daqui com algo da parte de Deus para viver lá fora. De glória em glória Ele vai nos transformando. E Ele vai nos enchendo. Mas enche-me, Deus, enche-me, Deus. Mas como que Ele faz isso também? Quando a gente vira, e olha só, e fala assim, e vira para o Senhor, João, e eu vou fechar com isso. João 4. Quando o Senhor diz assim: aquela mulher no poço, Ele vai dizendo, Jesus respondeu: que beber desta água, água normal. Ou seja, presta atenção nisso, gente. A gente quer descansar, certo? A gente quer dormir. Às vezes a gente deixa de buscar o Senhor porque a gente precisa descansar. Às vezes a gente deixa de acordar um pouquinho mais cedo porque a gente ainda precisa dormir, porque a gente está cansado e a gente não medita nessa palavra. Mas aí Deus fala assim: ok, isso é algo físico e você precisa disso. Não estou dizendo que você não precise. Só que o que eu quero que você entenda é que se você beber dessa água, você terá sede outra vez. João 4,13. Mas aí ele começa a falar no 14: ah, mas quem beber da água que eu lhe der, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que eu vou fazer quando você decidir estar comigo? Quando você se negar um pouquinho para que eu possa trabalhar em você, na verdade, quando você for perceber, eu vou estar organizando a sua rotina de um jeito que você vai dormir até mais. Que você vai conseguir se organizar melhor. Mas porque a minha glória está transformando você, corpo, alma e espírito. E eu vou te dar um tipo de sabedoria diferente, para que você consiga estar diante de mim, mas para você precisa começar de um lugar. E esse lugar é mais um domingo, mais uma quarta, mais uma sexta. E de glória em glória eu vou transformando a sua vida e vou estabelecendo o meu reino em você e através de você. Amém? Então eu queria te convidar a se colocar de pé. E eu queria te convidar a respirar comigo. E quem sabe o dia... Quem sabe o seu dia? Você podia tocar um dia essa música aqui, né? Mas tem que ser em inglês, tá, Gisele? Você canta em inglês, tá? E eu queria que a gente colocasse a mão no nosso coração, na simplicidade desse ato, e você dissesse assim para o Senhor. Ou você pode ouvir a minha oração, tá bom? Pode ser isso? Concorda com essa oração, se fizer sentido para você. Eu quero que você vá respirando muito profundamente nesse momento. E eu estou te falando propositalmente, sabe? Porque a gente não sabe mais respirar. Olha que loucura, uma das coisas que a gente menos sabe fazer hoje em dia é respirar. E o que o Espírito Santo é em nós é fôlego de vida. Então, puxa o ar pelo nariz bem o mais profundo que você puder e solta bem lentamente. E nessa hora, Senhor, eu quero declarar, Pai, que nós queremos a Sua glória nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós queremos ser transformados de glória em glória. Nós entendemos, Espírito Santo, que você é o fôlego de vida em nós. E eu quero declarar nessa noite que nós não iremos continuar no automático. Isso é algo que nós somos os teus filhos. O Senhor tem algo tão especial para nós aqui, Senhor. Algo tão diferente. E nós vamos viver tudo aquilo que está no seu coração. Mas para que a gente viva o que está no seu coração, a gente precisa que o Espírito de Deus nos encha e o fôlego de vida passe pelos nossos pulmões e passe por nós. Senhor, nós nos comprometemos a olhar para o céu pela manhã, porque queremos nos lembrar que os céus anunciam a glória de Deus e nos mostram aquilo que as suas mãos fizeram. E por vermos aquilo que as suas mãos fizeram, sabemos que, como o Senhor disse ali em Romanos, nós não perderemos a esperança, mas assim como Abraão, apesar de todas as circunstâncias, nós creremos naquilo que o Senhor prometeu. Sabemos que o Senhor fará tudo conforme a tua vontade, Senhor. Enquanto eu oro, respira muito profundamente e entenda: o
Entenda que eu tenho coisas para liberar sobre você. Não tenha pressa, não tenha pressa, mas decida estar diante da minha palavra. Alguns segundos, alguns versículos, eu te prometo, já serão o suficiente para que eu faça aquilo que eu tenho para fazer. Eu não te peço muita coisa, eu só te peço tudo, todo o seu coração. Todo o seu coração, e eu vou fluir sobre todo o seu coração. Quando você respirar e perceber que eu sou um fôlego de vida em você. Se comprometa comigo nessa noite. Diga para mim: Senhor, eu quero olhar para o teu céu, que anuncia a tua glória. Eu quero reconhecer que o Rei dos céus e o Rei da terra, Ele está aqui diante de nós, Ele está aqui no meio de nós, e o reino dele é nesse lugar. Senhor, eu quero declarar que eu vou me prostrar diante de você, que quando eu estiver aqui na igreja, eu vou me prostrar com toda sinceridade, eu vou erguer as minhas mãos com toda sinceridade. Sim, mais um domingo, sim, mais uma sexta-feira, e a glória do Senhor está se manifestando em nosso meio, e Ele está estabelecendo a vontade dele em nós, como filhos que somos separados, santificados. O Senhor quer algo a mais de nós, e Ele fará tudo aquilo que Ele tem para fazer. Ai, Jesus, nós te entregamos esse momento, e de uma forma que talvez a gente nem tenha noção. Eu creio, Espírito Santo, que você está selando a sua promessa em nós nessa noite, assim como eu sei que o Senhor está selando ela em mim de uma maneira muito especial. Obrigada, Jesus. Nós te entregamos esse momento com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Que as nossas palmas voem por cima. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos. Viu? Glória a Deus. Eu gostaria de saber, irmãos, se tem alguém aqui que está parado, que está afastado da presença de Deus, ou que ainda não aceitou Jesus, deseja aceitar Jesus. Percebe a mensagem de Deus nessa noite, irmãos? O Senhor mandou você olhar para o céu. Eu estava ali sentado, irmãos, pensando comigo. Quando nós olhamos para o céu, irmãos, você vê algum perigo? Você vê alguma pessoa passando? Você vê alguém bravo? Alguém xingando? Você vê um carro batendo? Quando você está olhando para o céu, irmãos, percebe que nós não vemos nada, e que até a nossa mente, irmãos, ela vai em um lugar mais longe. Percebe? Um dia eu estava fazendo uma visita com uma família, e nós subimos de um quarto com essa família. Era o quarto de uma jovem. Eu olhei uma janela aberta do quarto daquela jovem e disse para ela: por que você às vezes não vem dessa janela que é alta e fale com Deus? Olha para o céu assim, ó. Tinha muitas casas lá embaixo, mas o foco era no alto, irmãos. Eu falei: olha, aproveite, mesmo com a janela aberta do seu quarto, no alto, fale com Deus, fale com o Senhor, converse com Ele, porque sem você esperar, Ele pode entrar no seu quarto, por aquela janela que você está olhando para o alto. Tem que conversar com Ele, ter tempo para Ele, ouvir Ele. Então a janela espiritual da sua vida precisa estar aberta, mas não para olhar o que está ali embaixo passando, os problemas da vida, a confusão, as lutas, as aflições. A janela que precisa estar aberta é a janela que olha para o céu. É a janela que você não consegue nada tirar a sua atenção. Irmãos, eu faço isso. Quando eu vou trabalhar, na minha casa não é uma casa de laje, é de telha, mas tem um degrau da garagem, depois tem um lugar assim, que também parece um espaço, e dá para olhar para o céu. E toda vez que eu vou trabalhar, irmãos, eu estendo minhas mãos olhando para o céu, e eu começo a repreender o mal,
orar pela minha casa, orar por vocês que aqui estão de madrugada, quando eu estou saindo do serviço, e eu fico assim, tipo como se fosse um terraço, uma garagem alta, e aquelas casas lá embaixo, mas o céu fica bem aberto, irmãos. Eu falo com Deus ali, e o Senhor está dizendo simplesmente isso para você. Ele quer ouvir a tua voz. Você tem reclamado, você tem ficado triste, você tem pensado até desistir, até de fugir, mas o Senhor está dizendo: abre a janela que olha para o céu. Eu quero ouvir você, eu quero passar por essa janela e levar a sua oração, o seu clamor diante de mim. Então, irmãos, essa janela, o céu que a Alessandra pregou hoje, irmãos, fala da presença de Deus. Sim, é tão simples. Eu estava ali interpretando sobre olhar para o céu. Olhar para o céu é olhar para Deus. O que você tem olhado? Para onde você tem olhado? O que tem tirado a sua atenção de Deus? Porque às vezes nós olhamos, irmãos, para janelas erradas, as janelas que olham para baixo. Olhar para baixo é olhar para a derrota, olhar para problema, olhar para a confusão. Não, o Senhor quer que você olhe para o céu. Então, essa janela que está fechada aí, que é a janela do céu, abra ela hoje. E essa janela que está aberta para baixo, que não é do céu, a janela dos problemas, da confusão da sua vida, das derrotas, das tristezas, fecha essa janela e abra a janela para Deus